Bom dia. Hoje é dia, né? Mais do que os outros, talvez, de papel e caneta na mão, né, Johnny? Para a gente falar aqui um pouquinho do que há de melhor no mundo em referência metodológica, de métodos de pesquisa. Então, a gente vai dar uma noção aqui para você de quais congressos, quais revistas, quais ferramentas, quais as principais referências. Então, gente, hoje é um dia de papel e caneta na mão para você sair daqui com uma biblioteca de métodos de fato, né, Johnny? Acho que essa que é a nossa expectativa, que é a nossa promessa de entrega para a audiência hoje é ter esse ferramental para seguir aí do que há de estado da arte em metodologia, mas não quero ficar falando demais. Acho que vale a pena. Lembrando, né, Johnny, assim, essa é uma série Tecni UFMG, projeto de extensão nosso, que a gente tem super orgulho de fazer. Estava falando aqui com o Johnny, né, na última sexta-feira, estamos levando conhecimento aqui. O Johnny está lá em York hoje, lá na Inglaterra, fazendo pós-doc, e a gente levando, o Johnny levando esse conhecimento em metodologia aí para o pessoal lá de Cambridge na última sexta-feira. A gente estava contando aqui, então a gente está bem feliz com essa parceria, com esse projeto de extensão. Sem mais delongas, Johnny, muito obrigado mais uma vez. Falei que eu estava com saudade de você, muito tempo a gente não se falava, então vamos falando aqui, tentando gerar valor para os ouvintes. Verdade, Júlio. Prazer estar aqui de volta também. Realmente, meu objetivo hoje é esse, né? Tendo feito uma introdução mais conceitual sobre o que é pesquisa, o que é método, o que é teoria, o que é qualitativo, agora é a gente entrar num plano mais concreto, né? Tipo, concretamente, o que existe aí no mundo em termos de referências, né? Tanto textuais, em termos de livros, journals, etc., quanto referências em termos de eventos, de visões acadêmicas, que quem tiver interessado nessa discussão pode vir a acompanhar aí, tá? Então eu chamei dos principais espaços, né, que existem de discussão acadêmica sobre métodos qualitativos. E aí eu gosto de começar com essa tabelinha, porque é uma tabela da Catherine Cassell, né, que é uma pesquisadora muito importante aí na área de métodos, num journal muito importante também, International Journal of Management Reviews, em que eles fazem um histórico, ela, né, e um colega coautor fazem um histórico de como evoluiu assim a discussão sobre métodos, especificamente aqui no caso na área de gestão, e mais amplamente de ciências sociais gerais, né? Mostrando as principais revistas que surgiram, quando que elas surgiram, né, as principais revistas específicas da área de gestão sobre metodologia, quando que elas surgiram. Então a gente pode ver aqui embaixo, né, Organizational Research Methods, que é a revista da divisão de metodologia da Academy of Management, né? Então a gente tem aqui aí uma primeira lista, né, para quem quiser depois dar pause e poder olhar com mais calma, de referências, tanto em termos de fóruns, aí, divisões acadêmicas, quanto conferências, quanto journals gerais, né, de ciências sociais e específicos de administração, que vem discutindo isso aí já há algumas décadas, né, essa área de metodologia, especificamente métodos qualitativos. E aí, Júlio, eu dividi aqui, assim, em ciências humanas / sociais, o que existe, né, que é esse contexto mais amplo, dentro do qual, né, especificamente aqui a nossa área de administração se encaixa, pelo menos no CNPq, né, como ciências sociais aplicadas, e depois especificamente na área de administração, o que existe. Então, começando aí por ciências humanas / sociais, um primeiro fórum que existe para essa discussão são chamadas escolas de métodos. Muita gente não conhece, mas eu recomendo fortemente, porque são escolas focadas no treinamento metodológico, principalmente alunos aí de pós-graduação. Então, puxando a sardinha aqui para o nosso lado aqui, né, de Minas, aqui na própria UFMG existe o chamado MQ, né, que é uma escola de métodos, originalmente aí se referindo a métodos quantitativos, mas que depois incluiu também qualitativos, que é aqui na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Então eu peguei um antigo aí, mas só para dar uma noção, todas as férias de julho. Ô, Johnny, você consegue dar um zoom na tela aí só para ficar mais legível para a galera aqui? Acho Você que sim. consegue... Aí, ó. Aí. Então, aqui é um exemplo, né, de 2018, já antigo, mas só mostrando que em todas as férias de julho, né, então férias do meio do ano, eles dão esses vários cursos, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem se matricular, e em várias áreas importantes aí de metodologia, aqui, né, na própria UFMG, no Brasil, com pesquisadores de referência.
Isso, e, ô, Então, Johnny, esses cursos aqui são só para alunos que estão matriculados em pós-graduação ou são livres, assim, para o público em geral? olha, uma boa pergunta. Eu sei que o foco é em alunos, né? Porque a formação, o objetivo é dar formação metodológica para quem está fazendo pesquisa. Mas, se eu não me engano, como eles são pagos, não tem também limitação se alguém, Entendi. né, que estiver fazendo uma pesquisa fora do contexto de educação formal tiver interesse, né, em participar. Inclusive, assim, na época você comentou comigo que você começou meio que o interesse, assim, profundo Foi, nessas disciplinas. Assim, eu lembro na época que você fazia isso aqui, né? Você fez os cursos, né? exatamente. Quando eu estava no mestrado, um primeiro curso, assim, de metodologia que eu fiz, né, fora do currículo normal do meu programa, foi esse aqui, ó, Grupos Focais, com a professora Corine, Na época que a gente estava Rodrigues. fazendo o estudo de caso da Ecogranito lá, que você falou, vou estudar um pouquinho de grupo Isso focal aqui, que mesmo, a gente conduziu um grupo focal. isso mesmo, né, então a professora Corine é uma referência em grupos focais, uma americana radicada no Brasil, professora da UFMG de Sociologia, que estuda conglomerados, né, urbanos, principalmente no Rio de Janeiro, e uma referência em grupos focais. Então foi uma grande oportunidade de estudar isso ali com ela, né? E depois foi por meio de um professor aqui do MQ também que eu descobri a QCA e depois a CNA, que são conversas para outras, né, outros episódios aí mais para frente. E nós, assim, só lembrando, nós vamos ter, tipo assim, uma super promoção aí de Black Friday Month para Debando, para nossa comunidade aí, para o CNA. Então, quem tiver interesse aí, procura a gente. Tem link aqui na descrição do vídeo aqui, que a gente vai ter uma super condição aí para essa comunidade de métodos quali formais que a gente está incentivando. Legal. Então, essa é a primeira escola de métodos de referência. Eu sugiro depois, quem tiver interesse, né, entrar lá no site da Fafiche, procurar mais informações sobre o MQ. Então, dando um exemplo aqui, né, o professor Manuel, do Departamento de Ciências Políticas, é uma das principais referências aí no Brasil sobre análise qualitativa comparativa, QCA, que é uma predecessora, né, da CNA, que a gente ensina aí no Debando, e ele dá, ou pelo menos dava, né, esse curso aí no contexto do MQ. Então, realmente tem oportunidades muito boas para quem quiser aproveitar. Uma outra escola de métodos, e aí ela é uma escola internacional, mas que tem um capítulo aqui no Brasil, na USP, é a escola da International Political Science Association, né, IPSA. E pouca gente sabe, mas no contexto das ciências sociais mais amplamente, muitos dos métodos mais formais de análise qualitativa foram desenvolvidos no contexto das ciências políticas. Eu ia até te perguntar isso, fiquei na dúvida aqui, tipo assim, se tem um contexto específico das ciências políticas para esses métodos terem nascido lá, né? Porque, por exemplo, process tracing, todos aqueles métodos Uhum. de análise processual que a gente gosta também são de lá, né? São, exatamente. Então, eles vieram ali ou da ciência política pura, né, ou de relações internacionais, macrosociologia, mas enfim, sempre essas disciplinas que lidavam com fenômenos macrosociais. E aí, o que seria uma desconfiança, tá, Júlio? Mas assim, com base nas leituras, é porque eles têm problemas em que a população, ou seja, todos os casos que eles poderiam analisar, é pequena para a aplicação de métodos quantitativos. Então, por exemplo, imagina um pesquisador de relações internacionais estudando União Europeia, ou estudando país da América Latina, né? A quantidade total de casos não é nem a amostra, não, a população é pequena, né? E ao mesmo tempo nem sempre faz tanto sentido você estudar um caso só, você quer fazer um estudo comparativo, por exemplo, ali. Então, eu acho que dessa necessidade, né, veio o interesse em tentar desenvolver formas de análise que permitissem, né, comparação de poucos casos, por exemplo, de uma maneira mais formal. E, claro, a parte mais processual, tipo process tracing, aí já tem uma tradição bem antiga, porque aí vem dos estudos de caso único, né, das abordagens históricas e tal, que depois foram ganhando formalizações também, principalmente de novo no contexto da ciência política. Então, essa escola de métodos da IPSA é uma escola muito famosa assim mundialmente, e eu considero que é um privilégio, né, ter um capítulo aqui no Brasil na USP. Geralmente esse capítulo acontece nas férias do nosso verão, né? Então, assim, janeiro e fevereiro aqui. Esse é até um padrão que eles imitam, né, da Europa, porque você tem as Methods School de Summer e de Winter. Então é como se o MQ aqui da Fafiche fosse de Winter, né, e a IPSA aí fosse do nosso Summer.
E eu coloquei aqui uma que eu participei, que foi de 2019, onde eu fiz um curso com o Derek Beach, que é o principal metodólogo de Process Tracing, né, sobre Causal Process Tracing. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, de novo, para quem está no Brasil, acompanhar, né, pesquisadores de ponta aí, internacionalmente em alguns métodos na sua área. Bom, então aqui tem sobre estudo de caso, Process Tracing, QCA, e aqui, gente, eu vou dar um zoom, eu coloquei uma lista com um catálogo de escolas de métodos, né? Porque tem vários, não só aqui. Dá mais um zoom aí para o Deixa eu dar pessoal aqui. conseguir dar um print na tela aí, ó. Boa. Beleza, aqui. Então, nessa página da ECPR, que é European Consortium for Political Research, né, ECPR, eles mesmos listaram aqui várias escolas de métodos de referência, assim, no mundo. Então, você pode ver que aqui a quarta, né, é Doido a demais, IPSA olha de lá. São Paulo. Tá aqui como uma delas, né, das principais. Mas tem várias outras, né? Então você pode ver a ECPR Methods School, vou falar mais dela daqui a pouco, mas talvez seja a maior no mundo, né? Porque ela é dentro da área de Political Research, ela é uma escola da União Europeia. Então ela acontece em vários países da União Europeia, né? E é quase que uma tradição que os alunos de pós-graduação da União Europeia façam ECPR Methods School no verão ou no inverno, né? Mas também tem nos Estados Unidos, tem a IPSA em vários lugares, enfim. E fora as Methods School, vou falar mais sobre isso depois, mas às vezes você tem redes de discussão metodológica, né? Então tem a própria IPSA, tem a da American Political Science Association, e tem algumas também de métodos qualitativos e mixed methods, né? Research, vou mencionar mais. Mas é para dar uma noção que eu destaquei o MQ e destaquei o IPSA, mas são várias, né, as escolas de negócio que existem por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum. Fora do Brasil, porque a gente aqui, nossos cursos aqui de pós-graduação, a gente discute pouco, na minha visão, metodologia de pesquisa dentro do programa de pós-graduação, né? Tipo, normalmente é uma disciplina. Uhum. Lá fora, eles tratam isso como uma disciplina também, ou realmente assim, a galera investe nisso como se fosse assim, uma formação quase que paralela e integral à formação base ali de pesquisador? Sim. Assim, com risco de ser injusto, mas eu diria que a formação metodológica, em geral, né, pelo menos na América do Norte e na Europa, ela é muito mais forte e densa no próprio programa de pós-graduação dos alunos do que aqui em algumas disciplinas no Brasil. Eu até diria que algumas áreas no Brasil que já são mais maduras, dentro das ciências sociais, a formação metodológica também é bastante exigente, sabe? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a formação em métodos quantitativos é muito forte, assim, para qualquer aluno, né? Inclusive no qualifying, né? Que é o meio ali do doutorado, para ver se o aluno continua ou não. Muitas vezes tem provas, e essas provas envolvem, inclusive, questões ligadas, né, à metodologia e tal. E na Europa, aí varia, mas a formação mais abrangente, né? Assim, tanto epistemológica quanto metodológica, tende a ser mais forte também. E além disso, existem essas escolas, né, que permitem que mesmo alunos, às vezes, que não estão em universidades, assim, as principais, né, consigam ter acesso aos principais professores de determinados métodos, né, nesse contexto das férias, né, de verão e de inverno. E aí também não sei se é pela proximidade e tal, mas a gente vê, né, Johnny? Igual nós fomos no congresso esse ano lá da CNA, e você vê muito aluno de pós-graduação que vai para esses congressos para aprofundar em metodologia. Não sei se isso não é cultural nosso ou por uma questão também de facilidade lá, né? Eles já estão lá na União Europeia, tem um congresso top do lado de casa e eu vou, né? Não sei se a questão geográfica também acaba impedindo nesse sentido, mas assim, eu já esbarrei nesses congressos que a gente foi, com muito aluno de pós-graduação, e assim, e alunos de pós-graduação, aí eu tô tomando como experiência meu viés aqui também, né, tipo assim, da minha época, assim, a gente era muito, talvez, mais acomodado, assim, de fazer o que estava disponível ali dentro da universidade e não ir muito para fora, assim, sabe, não via muito colega meu se lançando a buscar coisa para além daquilo que estava disponível ali na universidade que a gente estava, sabe? Sim. Eu acho que tem algumas questões aí mais institucionais, né, e sociais também, assim.
Com certeza, essa questão da proximidade, principalmente na Europa, né? Então, assim, o intercâmbio aqui é muito maior. Agora, tem questão de financiamento também. Então, em geral, os alunos, né, já têm verba pré-aprovada, assim, né, para fazer um curso por ano, por exemplo, alguma coisa desse tipo, sabe? E tem questões até mais macro mesmo, né, assim, de contexto de país. Então, a maior parte dos alunos aqui, por exemplo, eles são dedicação exclusiva, né? Então, eles são totalmente dedicados ao programa, tem bolsa do próprio programa, suficiente, né, para ter uma vida estável, etc. Então, assim, a vida deles durante esse período de formação é se formar, né? E enquanto muitas vezes no Brasil, em muitas áreas, né, a administração, por exemplo, são poucos os alunos que têm condições de ter dedicação exclusiva, principalmente com a bolsa, né, que é ofertada. Então, aqui um outro site aí com catálogos, esse site é muito legal, é o site da Qualitative Data Repository, inclusive eles, QDR, né, inclusive eles compartilham bancos de dados qualitativos de outras pesquisas, né, que foram disponibilizados. Então, é um ótimo lugar para treinar pesquisa qualitativa, até replicar estudos, né, fazer outros tipos de estudos. E eles têm aqui essa página, né, sobre conferências, workshops e oportunidades de treinamento na área qualitativa, né? Então, eles listam aí mais alguns, mas em geral fica em torno daqueles que eu tinha destacado anteriormente mesmo, né? Só mais uma referência aí. Bom, em termos de escolas de métodos, então, né? Para além aí do catálogo, falei do MQ e da USP no Brasil, e pensando aí no exterior, né? O que seriam escolas de métodos de referência? Então, a gente tem esse consórcio interuniversidades, né, para pesquisa política e social. Então, de novo, aí, programa de verão, né, em métodos quantitativos. Então, muitas delas são realmente mais concentradas em métodos quantitativos, mas nessa aqui, por exemplo, você tem ali Qualitative Research Methods, né, Causal Process Tracing e QCA, como também sendo cursos que fazem parte, né, do programa. Essa aqui eu recomendo fortemente, principalmente aí para quem estiver nos Estados Unidos ou tiver relação, né, com os Estados Unidos, for fazer intercâmbio, que é da Maxwell School, né, que é o Center for Qualitative and Multi-Method Inquiry. Então, é difícil, sabe, você encontrar, às vezes, escolas de métodos que trabalhem bem o lado qualitativo, né? Muitas vezes elas são, pela própria predominância do tipo de publicação na academia, mais focados nos métodos quantitativos. Então, é muito legal quando você acha uma focada em qualitativo, e aí muitas vezes elas vão falar de multimétodo exatamente porque ela se relaciona também com os métodos quant, né, para também não perder o vínculo com o mainstream, assim, de metodologia. Então, é nesse site aqui, né, que a gente tem aquele link para o Qualitative Data Repository que eu mostrei antes, né, onde você consegue ter essa curadoria, né, de dados qualitativos digitais para fazer pesquisa social. E eles têm um instituto lá para métodos qualitativos e multimétodos. E um último ponto aqui é que eles têm até uma coleção de ementas de disciplinas de métodos qualitativos. Então, eu lembro quando eu fui montar a disciplina de métodos qualitativos para que é o FMG, eu olhei todas essas ementas, né, desse centro para garantir que o que eu ia estar ensinando realmente cobria aí o que o pessoal estava aprendendo em instituições de ponta no exterior. Posso fazer uma pergunta polêmica? Claro. E se você quiser sair fora dela também, não tem problema. Mas assim, e aí eu tô lembrando que a gente estava no congresso lá, e a própria CNA hoje, por exemplo, quando a galera vai publicar, eles colocam a CNA junto com outros métodos, quase que para reforçar e introduzir um método novo, você vai se apoiar em métodos que estão mais consolidados, né? E aí que eu tô fazendo uma pergunta mais de forma geral, tá, John? Assim, se, por exemplo, essa comunidade de métodos qualitativos, ela precisa introduzir, precisa fazer uma conexão com métodos quantitativos no sentido de complementar as análises ou é só para realmente criar uma ancoragem ali para ganhar força? Assim, a minha pergunta é assim, realmente precisa ter essa conexão com outros métodos no sentido de ter mais robustez nas análises que são feitas
ou é muito mais uma questão de ancoragem para sustentar ali algo que talvez não pararia de pé por conta própria? Legal, boa pergunta. Eu vou responder com viés mais do meu conhecimento da área, como aconteceu isso em administração, tá? Então, 3 pontos. Primeiro, historicamente, a pesquisa qualitativa teve que se introduzir mostrando como que ela se relacionava com a pesquisa quantitativa. Então, quando você pega as primeiras grandes publicações qualitativas nos top journals de administração, Academy of Management Journal, Administrative Science Quarterly, né, Journal of Management Studies, tal, você vai ver que eles sempre se introduziam mostrando de que por que tinha que ser qualitativo e de que jeito que o qualitativo complementava o que o mainstream já estava fazendo de forma quantitativa. Então, você pega aí os 3 grandes métodos, né, qualitativos em administração, Joy, Eisenhardt e Langley. A Eisenhardt, por exemplo, ela deixa bem claro desde o título, né, o artigo mais citado da área de administração, Building Theories from Case Study Research. Então, Building Theories, ela já está deixando claro, ó, o que vocês estão fazendo é testando teoria. O que eu quero propor aqui é construir a teoria. Então, é a fase inicial dessa cadeia de conhecimento. Mas veja que aí, de novo, ela posiciona o quant e tenta mostrar que o quali tem um lugarzinho. O Joy é a mesma coisa, seeking rigor in qualitative research, né? Alguma coisa assim, ou inductive research. Então, o ponto dele era, olha, eu quero fazer pesquisa indutiva, vocês fazem hipotético-dedutiva aí, vocês quant. Eu quero fazer indutiva, mas eu sei que a gente precisa ter rigor, que vocês vão cobrar isso. Então, como que a gente tem rigor na pesquisa indutiva? Então, historicamente, a pesquisa qualitativa, para conseguir entrar nesses meios que eram dominados pela quant, precisou meio que se posicionar como algo que contribui para depois a quant pegar os resultados e dar continuidade. Agora, o segundo ponto é que muita gente acha que isso seria como se fosse a síndrome do vira-lata aplicada à questão metodológica, né? Tipo assim, cara, você só tem valor se você conseguir se posicionar em relação àquilo, né? O que que seria o qualitativo de fato, assim, o valor do qualitativo, independentemente se os outros fazem mais pesquisa quant ou não. E aí você tem revistas que surgiram para valorizar a pesquisa qualitativa em si, não como uma que tem que ficar pedindo espaço para entrar, entendeu? Então, Organization Studies, Journal of Management Studies mesmo, etc., são revistas que foram surgindo para criar um espaço em que boas pesquisas qualitativas pudessem aparecer. E por último, o terceiro ponto é que você tem pesquisadores que são mais pragmatistas, nesse sentido de como relacionar métodos, e tem uma visão de método mais técnica. E aí, para esses, em que o método é mais técnico e não tão necessariamente vinculado a uma visão de mundo, né, a um paradigma filosófico e tal, aí a combinação de métodos é algo meio que natural, né? Não tem problema, assim, você não está inferindo, oferindo, né, nenhum, nenhum pressuposto, etc., se você combinar métodos de tradições diferentes, porque é uma combinação mais técnica. E aí é onde a multimetodologia aparece mais forte, né? Nesses que são mais pragmáticos no jeito de fazer pesquisa, usando das ferramentas que precisar, sem necessariamente ter um compromisso mais existencial ali com um programa específico de pesquisa, né? Aí eu acho que assim, se o pessoal interessar também, né, podem pedir aqui para a gente, mas essa discussão de multimetodologia, não sei, assim, John, a gente pode ter um papo só para discutir realmente o que é multimétodo, né? Ou seja, se na essência eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, mas eventualmente eu estou usando uma técnica de coleta ou de análise específica com outro viés, assim, sabe? Como é que a gente poderia analisar isso sob diferentes prismas? Exatamente. Até aquela conversa que a gente já teve sobre os vários jeitos de compreender o qualitativo, né? Qualitativo como sendo um dado categórico, ou qualitativo como sendo uma pesquisa indutiva, ou qualitativo como sendo uma pesquisa orientada para caso, ou qualitativo como sendo uma pesquisa não positivista. Então, assim, depende muito do jeito como você concebe o qual e o quant, para o jeito como você vai conceber a combinação dessas duas coisas. Porque se você conceber como sendo um tipo de dado, aí é uma integração técnica, mas se você conceber como sendo posições filosóficas distintas, paradigmas filosóficos, aí já entra toda a questão de incomensurabilidade paradigmática, né? Ou pragmatismo na combinação de paradigmas, etc. Muito bom, vamos em frente. Acho que você tá mudo. Ah, não, tá mudo, John. Você ficou mudo aí, ó. Passando um pouco mais rápido aqui, só para vocês terem as referências, né? Tem essa página do National Center for Research Methods,
que ela tem uma base de dados de treinamento, assim, de cursos. Então você pode buscar aqui, por palavra-chave, né, onde que tem curso nessa região, nível avançado, introdutório, as datas, sobre o assunto que você quiser, né? Então, uma ferramenta de busca de cursos. E aqui, então, a mais famosa das escolas de métodos, né, que eu tinha mencionado antes, que é a CPR, Methods School. Essa aqui é a que eu sempre olho, né, assino a newsletter, toda vez que tem uma nova escola, eu vejo quais cursos estão sendo ofertados, etc., porque realmente ela é a mais estruturada, eu diria, né? É a mais famosa, talvez, na Europa, é a ECPR. Então, eu recomendo fortemente quem puder, tiver interesse nessa área, de navegar um pouquinho aí no site da CPR Methods School, e vocês vão ver lá as várias escolas de negócio, né? Então, aqui uma escola de inverno, uma escola de verão, para cada uma delas tem as últimas escolas também, você consegue ver todas as ementas, todos os cursos. Então é um bom jeito de enxergar, para além só do campo da administração, mas nas ciências sociais mais amplamente, políticas, enxergar para onde que a conversa metodológica está indo e quem tem sido as principais vozes, né, de diferentes metodologias. Aqui é o Derek Beach, né, que eu mencionei, que eu fiz o curso com ele, de Process Tracing, lá na USP. Então, só para mostrar assim, o Derek Beach dá aula na ECPR, né, Methods School lá na Europa, e a gente tem a oportunidade aí na USP, por exemplo, de vê-lo aqui no Brasil e de fazer o curso com ele aqui no Brasil também. São escolas pagas, né, mas dependendo aí do foco, né, da pesquisa, vale a pena considerar. Bom, para além de escolas de métodos, o que a gente tem em termos de divisões acadêmicas aí, grupos de interesse, né? Então, divisões acadêmicas são grupos, né, de pesquisa ou grupos dentro de uma disciplina que se dedicam à discussão metodológica, tá? O que a gente tem em ciências humanas como um todo? Então, mais uma vez, né, dentro da CPR, existe esse SGPM, né, que é o Standing Group on Political Methodology, né? Então, é um grupo de interesse só sobre metodologia política. De novo, né? Eu sei que muita gente não está em ciências políticas aí, mas é uma área para ter como referência, principalmente para quem quer trabalhar com métodos qualitativos mais formais, né? Que conversam mais diretamente, digamos assim, com métodos quantitativos. Então, aqui é um grupo de interesse só sobre isso, nessa área. A gente tem dentro da APSA, né, que de novo é a American Political Science Association, esse grupo, essa seção, né, esse grupo de interesse só sobre métodos qualitativos e multimétodo, que está relacionado àquele centro que eu mostrei para vocês antes. E esse site eu quero recomendar também fortemente aqui. Esse é o site Qualitative Transparency Deliberations, né, que é também da APSA, foi produzido por essa seção da APSA que eu mostrei, né, que é a seção dedicada a métodos qualitativos e multimétodos, e eles têm aqui, gente, um conjunto de relatórios muito interessantes sobre pesquisa qualitativa, que foram produzidos aí em 2017, principalmente na questão quando a pesquisa qualitativa estava sendo muito questionada quanto à sua transparência, né, assim, a possibilidade intersubjetiva, né, de um terceiro acompanhar como que as conclusões foram obtidas, etc. Então, obviamente, está sujeito a críticas, né, de camisa de força procedural, que a gente já falou em outras conversas, né, de tentar colocar o pesquisa qualitativa talvez numa lógica parecida com a lógica de replicação quantitativa, etc. Mas eu diria assim, esse pessoal é bem consciente, então não necessariamente eles estão indo para esse caminho, mas eles reconhecem que o outro caminho, né, de as conclusões serem completamente não rastreáveis, é um caminho que também dificulta, né, e mina o próprio argumento, né, de se estar fazendo uma pesquisa acadêmica e não de outra natureza. Então, esses relatórios são muito interessantes, eles vão desde aí de questões, né, mais filosóficas, né, epistemológicas, ontológicas, ética de pesquisa e tal, até questões de coleta de dados, né, baseado em texto, ou então com participantes humanos, como entrevista,
e métodos analíticos. E a gente pode ver de novo, né, Process Tracing, métodos comparativos. Andrew Bennett é um dos principais autores de Process Tracing, a Tasha Fairfield também. Métodos interpretativos ou interpretativistas, etnografia e métodos participantes, né, de observação participante. E aí aqui a gente tem de novo QCA e métodos baseados em teoria de conjuntos, né, o Carsten Schneider é um dos principais representantes aí da QCA e assim por diante. Então eu acho que é uma boa referência, principalmente, né, talvez aí para alunos que sintam, né, que tiveram uma certa deficiência na sua formação metodológica, tá aí um material de ponta, né, para disponível abertamente para quem quiser se aprofundar. Tá? Bem rapidinho, outros aí de interesse, né, o Comitê em Conceitos e Métodos da IPSA. Então, dentro da IPSA, né, que é aquela que dá a Escola de Métodos na USP, você tem um comitê específico só para conceitos e métodos, e aí tem muitas coisas também, emendas, working papers, etc. E eu quero só destacar aqui que essa discussão de formação de conceitos é uma discussão importante também, principalmente na área mais qualitativa, né? Na área quantitativa a gente tem aquela questão de operacionalização de construtos, né? Como que você vai medir uma variável. Mas na área qualitativa você tem essa questão de como que você vai formar um conceito. O que é o conceito de democracia, né? O que é o conceito, enfim, de eficácia, por exemplo. E essa parte de formação de conceito tem muitos instrumentos assim, metodológicos bem interessantes também para considerar. Bom, para além disso, tem o Comitê de Pesquisa em Lógica e Metodologia de Pesquisa da International Sociological Association, tem a seção de metodologia da American Sociological Association, que também é muito importante, porque muitos métodos, né, vieram do contexto aí da sociologia, muitos métodos qualitativos que a gente usa hoje, né, vieram do contexto da sociologia, então é uma referência também importante. E aqui a gente tem do lado europeu, né, na Associação Sociológica Europeia, uma rede aí de pesquisa, Research Network, específica também sobre métodos qualitativos. Então, espero estar ilustrando aí para vocês que existem várias possibilidades, né, várias referências interessantes que vocês podem acessar e de instituições acadêmicas já bem respeitadas, que tem grupos específicos pensando a questão específica de métodos qualitativos já há um bom tempo. Tá? Então, coloquei mais algumas, só passar por elas: European Association of Methodology, Mixed Methods International Research Association, the Association for Qualitative Research, e essas são, então, as principais aí na área de ciências humanas /sociais. Então, já falamos de escolas de negócio, eu estou falando escola de negócio, escolas de métodos, e já falamos também de divisões acadêmicas, né? E em termos de periódicos, se você quiser ler especificamente sobre metodologia, porque esse é um desafio também, né? Muitas vezes as pessoas têm que aprender metodologia lendo artigos de pesquisa empírica, né? Assim, que são sobre outro assunto e metodologia é só uma seção. Mas e se você quiser aprender sobre metodologia, né, diretamente, será que tem artigos publicados só sobre metodologia? Tem periódicos focados em artigos metodológicos, né, e não necessariamente, enfim, que estão orientados a produzir teoria em um campo específico? E tem, né? Então, um bem famoso aí na área de ciências sociais amplamente é o Qualitative Inquiry, então, que aí é um jornal só sobre a discussão, né, de pesquisa qualitativa em ciências sociais. Tem também o International Journal of Qualitative Methods, que é um famoso e que já está aí há um tempo, né, só com essa discussão de novo também focada em métodos qualitativos. Ô, John, mas assim, essas revistas normalmente para realmente uma discussão de, vamos dizer assim, de avanços metodológicos, ou a gente pode, por exemplo, mandar, sei lá, um artigo nosso aqui que a gente está aplicando uma metodologia
fazendo um estudo de caso, assim, vou mandar um estudo de caso, mas que tem uma metodologia diferenciada, por exemplo, ou pouco conhecida? Então, eles aceitam artigos, né, que sejam aplicados a alguma pergunta de pesquisa específica, desde que o cerne da discussão do artigo enviado para a revista seja a discussão metodológica. Então, você pode usar uma aplicação como um exemplo, mas o que se quer nesses journals específicos, né, é que você discuta metodologicamente que jeito que aquele jeito que você fez a pesquisa, mesmo tendo sido numa Contribui disciplina para a específica, metodologia. contribui para a metodologia, Entendi. tá? Mas isso é bem comum mesmo, você pegar esses journals e eles terem um assunto, sabe? Tipo, estudo de ecossistema e tal, não sei o quê, né? Então, assim, tem um assunto específico. Mas aí, de novo, quando você entra no artigo, você vai ver que ele não é um artigo do tipo que você leria numa revista de inovação sobre ecossistema. Ele usa esse caso empírico para discutir metodologia, né? Bom, em termos... Bom, uma que eu não coloquei aqui, mas que eu recomendo também bastante, né? Uma que eu também acompanho mais de perto, chama Quality and Quantity, né? Qualidade e quantidade. Então, ela não é só de métodos qualitativos, por isso que eu não coloquei aqui, mas ela faz essa discussão de métodos quali e quanti. Então, tem muita coisa nova, interessante que sai lá também. Bom, em termos de livros, para a gente fechar aí das ciências humanas, eu listei alguns que estão entre os principais, principalmente aí da Sage, ou Sage, né, que é tida como uma editora de referência aí na área qualitativa. Então tem alguns que seriam os principais, mas eu quero destacar com mais detalhe aqui na área de administração, que aí eu conheço melhor para detalhar, né. Então a ideia agora, Júlia, é passar rapidamente, bem mais rapidamente do que até então, pela administração, as mesmas coisas, né? Quais são as escolas de métodos, as divisões, os journals e os livros, tá? E aí eu vou Fechado. mais rapidinho aqui. Então, escolas de métodos, gente, o SEMEAD, né, que é um dos eventos importantes aí da área de administração nacionais, ele tem os tais workshops, e esses workshops muitas vezes são workshops específicos de metodologia. Aqui um exemplo, né, de um desses workshops aí de uma edição antiga. Então é um lugar legal em termos de evento, né, que propicia não uma escola de métodos, mas propicia ali dentro do evento uma sessão orientada só para métodos. Eu recomendo fortemente o Karma, né? O Karma é o consórcio aí para o avanço de métodos de pesquisa e análise da divisão de métodos de pesquisa da Academy of Management, né? Então, se você entrar nessa página aí desse consórcio, você vai ver que tem vários cursos pequenos, etc., de métodos de pesquisa especificamente aí já aplicados à área de administração. Então, se você é da área da administração, aqui você teria, por exemplo, um curso de estudo de caso com a Eisenhardt, né? Um curso de pesquisa processual com a Langley. Então, realmente é a principal referência. E eles têm as conferências aí anuais em que esses cursos, no estilo de uma escola de métodos, acontecem. Tá? Gente, divisões acadêmicas e grupos de interesse. Então, em termos de escola de métodos, a gente tem aí em eventos como o SEMEAD e tem esse do Karma, que é o principal do ponto de vista de Academy of Management. Né? Agora, divisões acadêmicas e grupos de interesse, na AMPAD, né? Que é essa grande associação aí da área de administração. A gente tem a divisão EPQ, que é a divisão só sobre ensino e pesquisa, em administração e contabilidade, onde a discussão metodológica pode ser feita, né? Então, você tem um artigo metodológico, você pode discutir no âmbito aí da divisão EPQ da AMPAD. E no nível internacional, na Academy of Management, como eu disse, a Academy of Management está organizada em várias divisions and interest groups, né? E a gente tem especificamente esse grupo, ou essa divisão, na verdade, focada em métodos de pesquisa, cujo journal é Organizational Research Methods, que eu já falei com vocês antes, que é um dos principais journals da área de administração. Né? Então, se você entrar na página específica, né, da Academy of Management Research Methods Division, de novo, você tem lá ementas, por exemplo, de cursos de métodos de pesquisa, especificamente em programas de administração
no mundo aí como um todo. E, caminhando aí por fim, periódicos e administração no Brasil, né? Tem a RAEP, Administração, Ensino e Pesquisa, que é focado em pesquisa, né? Tem outros também relacionados. No exterior, eu já disse, é a Organizational Research Methods, é a principal revista de métodos da área de administração especificamente. Muitos artigos clássicos foram publicados lá. Agora, para a turma mais qualitativa roots, né, como eu digo assim, é o qualitativo que não está tão preocupado com essa necessidade de ter que conversar com o quantitativo, mas quer desenvolver uma tradição qualitativa própria, né, independente, com seus próprios valores epistêmicos, etc. A própria Catherine Cassell, né, ou Cassell, que eu mostrei lá no primeiro slide, ela foi uma das editoras fundadoras aí do Qualitative Research in Organizations and Management, né, que é o QROM, que é o principal jornal mesmo de pesquisa quali mesmo, assim, né, em administração. Então, eles têm uma conferência anual ligada aí à revista, né, e que também é replicada na Europa, né? Então, na Europa também tem essa conferência específica sobre métodos de pesquisa em administração. Júlio, para terminar, os livros Tô achando bom, principais. o pessoal tá feliz da vida aqui, montando as listas aqui, ó, montando as referências. Assim, eu acho que vale a pena, né? Porque uma coisa é a gente entender conceitualmente o que é método de pesquisa, qualitativo e tal. Outra coisa é você entender, assim, no mundo real, em termos de instituições, pessoas, Com quem você veículos, dialoga, com quem você onde você tem que dialoga. ir, assim, nós estamos atalhando aqui Exatamente. para a turma onde você, assim, vai aqui que é o caminho. Que são os grupos especializados, né? Como eu falei, acho que eu já falei isso no episódio anterior, né? A vida acadêmica, ela é menos igual a um show e mais igual a um coquetel, né? Então, às vezes, num show você tem lá, vamos supor, um show pequeno você tem 300 pessoas, mas tá todo mundo sentado, virado para um lugar só. Pelo menos aqui na Inglaterra tá todo mundo sentado, né? Não em pé. Mas num coquetel, você pode ter 300 pessoas, mas elas estão organizadas em grupos de 5, né? 5, 6. E aí você tem que achar a sua rodinha. Então, vida acadêmica é assim também. Você tem que achar a rodinha que está conversando sobre o seu assunto, né? Em termos dos livros principais aí para administração, né? Sem ser os gerais, né? De ciências sociais, tipo Lincoln, Guba, etc. Mas especificamente de administração, a gente tem esse Qualitative Methods in Business Research, bem focado na questão mais de abordagem, né, sem entrar tanto em questões de técnica, de coleta e análise. Então, aqui a quantidade de capítulos, né, de introdução, de coleta, de análise, de abordagens mais amplas e de conclusão. Qualitative Research in Business and Management, é um livrinho mais curto, introdutório. Esse aqui é muito famoso, de novo, da Catherine Cassell, né, que é o guia essencial para métodos qualitativos em pesquisa organizacional, e ele é bem focado em técnica mesmo, então, assim, cada capítulo é um jeito de fazer pesquisa. Então, é um livrinho legal, principalmente no nível de mestrado, né, para quem está começando a ver formas concretas ali de fazer pesquisa. Esse também é da Catherine Cassell, né, Qualitative Organizational Research, mas o principal, gente, é esse aqui, não tem jeito. Inclusive, minha colega de departamento, a Cris, né, que dá aula de método de pesquisa na administração, Cristiana Ituaçu, ela, sob minha recomendação, e ela adquiriu esse livro, né, um livro caro, mas ela adquiriu para ser a principal referência lá na formação dos nossos alunos, porque realmente ele é o mais completo. São 2 volumes. O primeiro volume bem focado aí em grandes abordagens de pesquisa, né, discussão filosófica, etc. E o segundo volume, 27 capítulos sobre diferentes formas de coleta e análise de pesquisa qualitativa. Então, fica fortemente aí minha recomendação também desse livro, para quem tiver interesse, né, de se aprofundar em métodos qualitativos. Júlio, era isso que eu tinha para compartilhar aí com o pessoal, né, e essas Muito dicas. bom, muito bom. Eu acho que ficamos bem abastecidos aqui de fontes para a gente se nutrir de metodologia qualitativa. A gente vai deixar aqui, Johnny, o link do. E na sequência também, quem quiser continuar assistindo aí, essa discussão de qual e quant que a gente mencionou, a gente deixa o episódio aqui na sequência. Legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Johnny, obrigado pela companhia. Muito bom, obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima.